Então, como já comentado anteriormente, nós vamos abordar agora a farmacocinética, então, que se divide em 4 fases, que seriam absorção, distribuição, metabolização e eliminação. Lembrando que essas 4 fases, então, elas envolvem desde o momento da absorção do princípio ativo no organismo até a sua eliminação. E tem que se levar em consideração o quê? Que essas propriedades elas vão determinar para a gente quando que o fármaco vai começar a fazer efeito, qual a intensidade que esse fármaco vai ter dentro do organismo e por quanto tempo esse medicamento vai agir dentro do organismo. Então, imaginem assim, dependendo da forma da substância que nós temos no medicamento, do fármaco, né? Ele vai se comportar de uma maneira diferente, talvez ele precise de mais tempo ou menos tempo para ser absorvido, então isso vai influenciar no tempo. A forma como ele é absorvido, se ele vai diretamente para a circulação, se ele tem que passar pelo sistema que a gente chama de sistema porta, até cair na circulação e chegar no seu sítio de ação, também vai levar um determinado tempo. O quanto é retido no momento da absorção e na passagem pelo sistema porta, e o quanto desse medicamento depois é liberado, vai indicar a intensidade da ação desse medicamento e o tempo que ele consegue permanecer dentro das células do local de ação até ser jogado de volta para a circulação para ser eliminado, também vai indicar a duração de ação desse fármaco dentro do organismo. Então, tudo isso resulta em informações que são extremamente importantes para quem? Para quem vai fazer a prescrição de um medicamento. Então, o médico que está fazendo uma avaliação de um paciente, ele precisa conhecer essas informações para saber a melhor forma de indicar, né, prescrever aquele medicamento. Então, pensando na concentração adequada, na posologia diária, ou seja, quantas vezes ao dia o medicamento deve ser tomado e por quanto tempo. Então, tudo isso todas essas informações vão resultar em informações importantes para quem vai prescrever um medicamento. Então, novamente falando aqui, porque agora nós vamos então começar a abordar a absorção. Então, aqui o trato gastrointestinal, lembrando que a absorção se dá parte no estômago, parte no intestino, principalmente na parte inicial do intestino. A absorção, então, a gente define como sendo a transferência de um fármaco, desde o seu local de administração até a corrente sanguínea. E, obviamente, né, que a velocidade, né, e o resultado, né, o quanto isso entra no organismo, vai depender da forma como ele foi aplicado. Então, lembrem-se que existem várias formas farmacêuticas diferentes que são utilizadas em várias formas de aplicação diferentes. Então, a via oral é aquela que vai ter mais problemas, porque existe uma quantidade grande de barreiras que vão influenciar na absorção do medicamento e na quantidade de medicamento que é liberado para dentro da circulação. Tem outras formas de aplicação, como, por exemplo, a intramuscular, a intravenosa ou endovenosa, que basicamente a quantidade que é administrada dentro do paciente é a quantidade que vai fazer efeito. Então, falando da questão do trato gastrointestinal, que é o mais problemático, quais os tipos de absorção que nós temos dentro do nosso organismo. Então, a primeira delas é a chamada difusão passiva, que pelas próprias características osmóticas, a passagem do fármaco, então,
de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada. A maior parte dos medicamentos acabam por ser absorvidos dessa maneira, lembrando que existe uma coisa importante que é a característica do fármaco quanto à solubilidade dele. Se ele for solúvel em água ou hidrossolúvel, ele vai ter mais dificuldade de atravessar as membranas celulares do que um medicamento que seja lipossolúvel, ou seja, que tenha uma característica de ser mais solúvel em substâncias oleosas. Porque essas características estão ligadas com a própria característica da membrana. Então, vejam bem, a difusão passiva, como foi falado, ela se dá de forma passiva, ela não precisa de energia, nada disso para acontecer. Então, quando nós temos um fármaco que é lipossolúvel, ou seja, ele tem características de se dissolver facilmente em substâncias oleosas, ele vai se aproveitar da característica da membrana da célula, que é uma característica de ter características mais oleosas, e o fato de o fármaco ser lipossolúvel, ele vai se dissolver com mais facilidade nessas fases oleosas da membrana. Já quando o fármaco é hidrossolúvel, se ele encostar aqui nessa parte da membrana, que é uma parte que tem características oleosas, ele não vai conseguir ser absorvido. Porém, a própria célula tem um mecanismo que auxilia isso. Então, existem canais ou poros que são construídos, né, pela célula exatamente para isso, para que se passem substâncias de fora da célula para dentro da célula. Então, a célula, muitas vezes, ela precisa de substâncias que estão fora da sua composição. Então, ela tem esses canais que ela permitem que ocorra essa passagem. Porém, os fármacos têm que ter uma estrutura muito pequena, não podem ter uma estrutura muito grande, porque senão eles não vão ter capacidade de passar por aqui. Ok? Então, lembrando, o fármaco lipossolúvel, ele se solubiliza facilmente aqui, na membrana, que tem característica lipídica, né? E ele consegue atravessar tranquilamente. Fármaco hidrossolúvel precisa desses canais ou poros para conseguir entrar dentro da célula. Sempre pensando que ele só vai de um lugar mais concentrado, onde tem uma concentração maior do fármaco, para um lugar menos concentrado. E também moléculas bem pequenas. Existe uma outra forma de passagem que a gente chama de difusão facilitada. É quando uma molécula é um pouquinho maior e ela já não consegue passar por aqueles poros, ou ela não tem característica lipossolúvel, ela vai se utilizar de uma estratégia que a própria célula tem, que é a existência de proteínas transportadoras transmembrana. Então, essas proteínas, elas dão um jeito de alterar sua conformação para que esses fármacos possam entrar numa área de menos concentrada para mais concentrada. Então, imaginem aqui um fármaco maior, que não conseguiria passar naquele poro, ele não consegue atravessar aqui porque ele não é lipossolúvel, então ele se utiliza dessas proteínas que fazem esse transporte. Então, elas englobam esse fármaco e colocam para dentro da célula. E tem uma outra forma que é o transporte ativo. O transporte ativo ele tem duas características diferentes. Ele tem também transportadores proteicos, porém ele vai agir quando a concentração de dentro da célula é maior do que a concentração de fora da célula. Então, imaginem uma substância também um pouco maior ainda do que a anterior, e ela
precisa atravessar para dentro da célula, essas proteínas que existem, elas fazem esse trabalho. Porém, para fazer esse trabalho, elas precisam gastar energia. Então, é por isso que a gente chama de transporte ativo, porque existe gasto de energia para acontecer isso. Então, vejam só. É um fármaco que está numa concentração menor fora da célula do que dentro, mas ele se liga, então, a esse transportador, e esse transportador carrega o fármaco para dentro, mesmo a parte de fora da célula estar com uma concentração menor. Mas, para isso acontecer, precisa gastar energia. Transformação do ATP em ADP, gasto de energia, faz com que ocorra essa penetração do fármaco dentro da célula. E existe também a endocitose e a exocitose. Aqui é para casos onde a molécula do fármaco é maior ainda e ela precisa entrar dentro da célula, a célula quer aquela substância e a célula, então, ela se modifica para que esse fármaco entre dentro da célula. Então, o que acontece? Aqui está o fármaco com uma molécula bastante grande. Aqui seria a superfície da membrana celular. A membrana celular, ela cria essa invaginação aqui, ela abre esse poço aqui para que o fármaco entre, depois ela fecha isso e libera o fármaco dentro do citossol, dentro da célula. Certo? Isso, então, a gente chama de endocitose. E tem também o contrário, que é quando o organismo quer expulsar alguma célula, alguma substância de dentro da célula, e ele faz ao contrário, ele cria engloba esse produto e joga para fora da célula. Daí a gente chama de exocitose. Então, no próximo slide, no próximo vídeo, a gente fala dos fatores que vão influenciar a absorção.